O burburinho começou do jeito que clássico gosta, no silêncio que antecede a tempestade, naquelas horas em que a cidade parece respirar diferente e qualquer frase solta vira faísca. Dizem por aí que Neymar, agora com a camisa do Santos, decidiu apimentar o clima e cutucar o São Paulo antes do duelo. E não é aquela provocação óbvia, escancarada, fácil de recortar e colar. Falam de uma provocação com gosto de veneno doce, daquelas que entram na cabeça e ficam martelando o torcedor como se fosse um desafio pessoal. Eu, como São Paulino, já aprendi que quando esse tipo de história começa a circular, ela ganha vida própria. A verdade, às vezes, é menos importante do que o efeito. O que vale é o barulho. E o barulho agora tem um nome que pesa demais no futebol brasileiro. Neymar não precisa de muito para virar assunto em qualquer esquina, em qualquer grupo, em qualquer resenha. Basta um gesto, um olhar, uma frase atravessada, e pronto, o clássico fica maior. A especulação que corre é que ele teria soltado algo com aquele ar de eu sei o que estou fazendo, como quem mira no orgulho do tricolor. Um comentário insinuado, uma indireta nas redes, uma risadinha em entrevista, uma brincadeira fora de hora. Aquele tipo de provocação que os rivais tentam vender como descontração, mas que a gente sente na hora que tem endereço certo. E quando o endereço é o Morumbi, meu amigo, aí não tem como fingir que não é pessoal. Falam que a provocação teria a ver com história, com grandeza, com o peso da camisa. E é aí que eu fico com sangue no olho. Porque se tem uma coisa que o São Paulo não aceita é que tentem reduzir a nossa grandeza a um meme de internet ou a uma frase de efeito. A nossa camisa não é figurino de ocasião, não é moda de temporada, não é marketing. É tradição, é cicatriz, é título, é a certeza de que, quando o jogo pega fogo, a gente sabe sobreviver ao incêndio. O que me intriga é a malícia do timing. Provocar antes do clássico não é só para esquentar o jogo. É para mexer com o emocional, para testar o nervo, para tirar o foco do que importa. Neymar conhece esse roteiro. Ele sabe como uma frase pode virar combustível, sabe como um recorte pode virar pressão em cima de um elenco, sabe como o torcedor explode e como isso reverbera até dentro do vestiário. E se ele escolheu esse caminho, é porque ele quer um jogo com cara de guerra. Tem gente dizendo que a provocação foi sutil, do tipo que só quem acompanha percebe. Algo como uma referência ao palco, como se o Morumbi fosse só um cenário para ele brilhar. Olha, com todo respeito ao talento, mas aqui não é teatro para estrela fazer monólogo. Aqui é trincheira. Aqui a arquibancada cobra, empurra, engole nervos fracos e transforma minuto em eternidade. Aqui, se você entrar achando que é só espetáculo, você descobre que o espetáculo também morde. E eu não duvido que o Santos esteja usando isso como estratégia. Porque clássico é xadrez emocional. Uma provocação bem colocada vira distração para o adversário e coragem para o próprio time. De repente, o elenco santista se sente protegido por um símbolo, por um nome que chama a responsabilidade. E do outro lado, o São Paulo vira alvo de ansiedade, de obrigação, de tem que ganhar. É assim que eles tentam inverter o peso, empurram a pressão para o tricolor e fingem que estão leves. Só que tem uma coisa que essa turma parece esquecer quando fala de São Paulo: a gente cresce no incômodo. O São Paulo não é time de conforto. A gente já foi campeão no detalhe, já derrubou o gigante quando ninguém apostava, já viu o jogador virar herói com a camisa encharcada de suor e vontade. A nossa história é feita de noites em que diziam que era impossível, e a gente foi lá e fez. Provocação não apaga isso. Provocação, no máximo, acende o que estava adormecido. O rumor ganhou força porque, segundo comentam, a provocação teria sido direcionada ao nosso orgulho, ao nosso somos maiores. E sim, eu vou dizer, somos grandes, sim. Não por arrogância, mas por construção. Por tudo que já passamos, por tudo que já conquistamos, pelo que representa vestir essa camisa. E quando alguém tenta tirar isso da gente, vira assunto de honra. O clássico deixa de ser só jogo e vira resposta. Tem torcedor que acha que Neymar está só brincando, que é marketing, que é mídia. Mas quem vive futebol de verdade sabe que provocações assim não são inocentes. Não quando o adversário é o São Paulo e o confronto é desses que param a cidade. A provocação é uma pedrinha no sapato. Pequena, mas impossível de ignorar. E aí a pergunta começa a crescer. Será que o São Paulo vai engolir isso calado ou vai responder onde dói mais? Porque a melhor resposta, para mim, nunca foi frase, nunca foi post, nunca foi entrevista. A melhor resposta é bola na rede. É o time entrando com cara de São Paulo, com postura de gigante, com intensidade de quem entende o tamanho do jogo. É ganhar dividida, encostar, dominar o meio, acelerar quando precisa, segurar quando convém.
É fazer o adversário olhar para o relógio e sentir que o tempo não passa. É transformar provocação em silêncio. E olha que ironia, se Neymar realmente resolveu provocar, ele acaba fazendo um favor. Porque ele coloca o clássico no ponto certo de ebulição. Ele acorda torcedor, ele liga a arquibancada, ele aumenta o clima. E para o São Paulo, que muitas vezes precisa de faísca para virar incêndio, isso pode ser a chave. Tem jogo que o tricolor só entra totalmente vivo quando sente que tem alguém duvidando, cutucando, tentando diminuir. E aí a resposta vem com a força de uma multidão. Dizem também que o comentário teria sido do tipo: vamos ver se eles aguentam, como se a gente tremesse para nome. Eu rio por dentro. Porque o São Paulo já encarou tormenta muito maior do que provocação de véspera. Nome assusta quem não tem camisa. E a nossa camisa é pesada, é histórica, é respeitada. Se Neymar quer testar, que teste. Mas que venha preparado para o que é jogar contra um time que, quando decide competir de verdade, não deixa espaço nem para respirar. O clássico, para quem é São Paulino, tem uma camada que vai além do rival. É sobre nós mesmos. É sobre recuperar identidade, sobre mostrar que a tradição não é discurso, é prática. E esse rumor da provocação mexe justamente com isso, com nosso orgulho de ser São Paulo. É como se fosse uma chamada para um duelo simbólico. De um lado, o brilho individual, do outro, a camisa coletiva, o escudo, a instituição. E eu sei de que lado eu estou. Tem também o componente psicológico do vestiário. Imagina a roda antes do jogo, a provocação rodando no celular de todo mundo, o burburinho chegando no ouvido dos jogadores. Isso pode rachar um time, ou pode unir. E eu espero, de verdade, que una. Que cada atleta do São Paulo sinta que esse clássico é a chance de virar a página, de impor respeito, de colocar o rival no lugar dele, de lembrar que no futebol paulista ninguém ganha só com nome. E eu vou além. Provocação assim pode acender o Morumbi como poucas coisas acendem. Porque a torcida do São Paulo tem memória e tem orgulho. Ela não esquece quando tentam nos tirar a grandeza. Ela responde cantando mais alto, empurrando mais forte, cobrando mais firme. E quando a arquibancada decide fazer barulho, vira corrente elétrica. O jogo muda. A perna treme do outro lado. A bola que antes era fácil vira tijolo. E é isso que eu quero ver. O rumor ainda se alimenta de um detalhe. Neymar sempre foi personagem de clássicos, sempre gostou do holofote, sempre soube como transformar jogo em narrativa. Ele é habilidoso até na forma de provocar, porque ele entende que futebol hoje é também história, é recorte, é conversa. E é exatamente por isso que a provocação incomoda, porque não vem de um qualquer. Vem de alguém que sabe mexer com a mente da galera e sabe como isso vira onda. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que o São Paulo tem a oportunidade de virar essa narrativa de cabeça para baixo. Porque nada é mais bonito do que clássico em que tentam nos colocar como alvo, e a gente devolve como dono do jogo. A gente já viu isso acontecer. Já viu o favorito se perder no próprio salto alto. Já viu estrela sumir quando a marcação apertou. Já viu o time do São Paulo crescer quando ninguém dava nada. O clássico adora esse tipo de reviravolta. Se essa provocação existe mesmo, ela tem cheiro de armadilha. E a armadilha se vence com inteligência. Não é entrar no jogo do rival, não é cair em pilha, não é fazer falta boba, não é dar munição para confusão. É jogar bola com sangue frio e coração quente. É olhar para o adversário e dizer, sem falar nada, aqui não. É transformar o campo no lugar onde o São Paulo decide, onde o São Paulo manda, onde o São Paulo escreve o fim do filme. Eu fico imaginando o momento do apito inicial. A bola rolando, o clima pesado, a torcida mordendo o ar, e aquela sensação de que qualquer lance pode virar capítulo histórico. E aí entra a provocação como um fantasma. Será que Neymar vai tentar um drible cedo para mostrar presença? Será que vai buscar o holofote logo de cara? Será que vai tentar calma, eu estou aqui? E do nosso lado, será que o São Paulo vai responder com pressão alta, com pegada, com postura de dono da casa? Porque clássico é isso, é mensagem sem palavras. Um carrinho certo fala mais do que entrevista. Uma interceptação no tempo certo silencia o rival. Um contra-ataque bem construído vira aviso. E eu quero ver o São Paulo deixando claro que aqui não tem espaço para provocação virar festa. Aqui, provocação vira gasolina para nossa intensidade. Aqui, quem tenta brincar, acaba descobrindo que o futebol pode ser cruel. E é curioso como a cidade muda quando um rumor desses aparece. O São Paulino começa a conversar diferente, a sentir o jogo antes dele acontecer. O clássico vira assunto no trabalho, na rua, na família, no ônibus.
Todo mundo tem uma teoria, todo mundo tem uma leitura, todo mundo acha que sabe o que Neymar quis dizer. E isso aumenta a ansiedade, mas também aumenta a união. Porque, no fundo, a gente quer a mesma coisa, ver o tricolor impondo respeito. Tem gente que vai dizer que é exagero, que é só provocação. Mas quem vive futebol sabe que provocação é ferramenta. Ela mira na vaidade, na irritação, na pressa. Ela tenta fazer você jogar com raiva, sem pensar. E time grande não joga com raiva. Time grande joga com controle. Se o São Paulo entrar no clássico querendo responder na pancada, cai na cilada. O nosso recado precisa ser no futebol, na organização, na coragem, na eficiência. E eu confesso que eu gosto desse tipo de cenário. Gosto quando tentam nos cutucar, porque isso obriga o São Paulo a se posicionar. Obriga o time a encarar o espelho e decidir: vamos ser reativos, vamos ser tímidos, ou vamos ser São Paulo? Porque São Paulo, quando é São Paulo, não pede licença. Não precisa de permissão. Ele toma o jogo, ele dita o ritmo, ele cresce na dificuldade. E um clássico inflamado pode ser o palco perfeito para isso. O rumor também fala de bastidores, de conversas, de gente dizendo que Neymar está com vontade de calar o Morumbi. Isso, para mim, é o tipo de frase que eu não engulo. Calar o Morumbi não é coisa simples. O Morumbi já viu história demais. O Morumbi já engoliu gigante e cuspindo vitória. O Morumbi já foi cenário de noites em que o São Paulo parecia invencível. Se alguém acha que vai chegar e calar tudo, está subestimando a mística. E aí eu penso nos nossos jogadores. Penso em como cada um precisa entrar com a cabeça no lugar. Clássico é momento de afirmar personalidade. O São Paulo precisa mostrar que tem liderança, que tem caráter, que tem espírito. Porque a provocação mexe com o torcedor, mas o jogo se decide lá dentro. Quem estiver vestindo manto precisa entender que é dia de disputar cada bola como se fosse a última, sem desespero, mas com fome. Uma fome que humilha a rival. A provocação, do jeito que falam, parece querer criar um contra Neymar. Como se o jogo fosse Neymar contra São Paulo. E isso também é perigoso, porque futebol não se vence assim. O São Paulo não pode cair nessa ideia de caçar um homem só, porque clássico se perde quando você se desorganiza. O correto é jogar coletivo, marcar por setor, fechar linhas, cortar opções, fazer a bola ficar longe do lugar onde o rival se sente confortável. Se Neymar quer protagonismo, que tenha, mas que seja engolido pela organização. Ao mesmo tempo, eu sei que tem algo dentro do torcedor que pede confronto direto. A gente quer ver a camisa pesando, quer ver alguém encarando sem medo, quer ver o São Paulo dizendo aqui é diferente. E isso pode acontecer de várias formas. Um lance de coragem, uma jogada bem trabalhada, um gol que explode a arquibancada. Porque nada dói mais no provocador do que ver a provocação virar motivo de festa do outro lado. E a especulação fica ainda mais saborosa porque Neymar é imã de narrativa. Se ele faz um gesto, vira manchete. Se ele sorri, vira interpretação. Se ele não fala nada, vira mistério. E o clássico vive disso, do suspense. A gente não sabe se a provocação foi planejada ou se foi apenas um exagero do barulho. Mas, no fim, pouco importa. O clássico já está carregado. E quando um clássico está carregado, qualquer detalhe vira estupim. Eu me pego pensando na primeira vez que a bola sobrar na entrada da área, naquele instante em que o estádio prende a respiração. Penso na marcação encostando, na torcida gritando, no corpo pedindo decisão. É aí que o futebol separa os que gostam do holofote dos que suportam o peso da pressão. E, como São Paulino, eu quero que o São Paulo mostre que suporta, que abraça a pressão, que transforma a pressão em potência. A provocação também toca numa questão de respeito. Respeito por rival é uma coisa, submissão é outra. O São Paulo não pode entrar respeitando demais, como se estivesse diante de um mito. Neymar é grande, sim, mas clássico não é altar. Clássico é arena. E arena tem regra própria. Quem corre mais, quem decide melhor, quem mantém a cabeça fria e o coração quente, leva. É simples assim. Provocação vira ruído quando a bola rola. E eu vou te falar, eu consigo sentir a cidade preparando esse jogo como se fosse final. E clássico é isso mesmo. É final para o torcedor. É o jogo que você não quer perder nem em sonho. É o jogo que vira assunto por semanas. É o jogo que decide humor, que decide zoeira, que decide confiança. E, com essa história de Neymar provocando, parece que o clássico ganhou um tempero de novela. Só que novela, no Morumbi, a gente gosta de escrever o último capítulo.
Há também quem diga que essa provocação pode ser uma tentativa de desviar o foco do próprio Santos, de aliviar a cobrança interna, de transformar o jogo em espetáculo midiático. E pode ser. Porque quando você coloca Neymar no centro, você muda o ambiente. Você faz o torcedor do Santos acreditar que agora vai, você cria um escudo para o time. Só que isso também cria pressão para eles, porque se provocou, agora tem que sustentar. E sustentar clássico é outra história. O São Paulo, se quiser, pode transformar isso numa motivação silenciosa. Sem responder publicamente, sem cair na onda, sem alimentar recorte. Trabalha a semana, ajusta o time, reforça a mentalidade, entra no jogo e responde do jeito certo. Porque clássico não perdoa time distraído. Clássico pune erro bobo. Clássico expõe quem não tem nervo. E o tricolor precisa usar a provocação como lembrete, não tem espaço para vacilo. Eu também penso no peso simbólico desse confronto. Neymar é da cidade, é referência para muita gente, inclusive para são paulinos que reconhecem o talento. Mas no clássico isso acaba. Aqui é rivalidade. Aqui é camisa contra camisa. Aqui, o carinho vira disputa. E talvez seja por isso que a provocação pega, porque mexe com essa ambiguidade. Só que, do meu lado, não tem ambiguidade. No dia do clássico, eu quero o São Paulo acima de qualquer nome. E se Neymar realmente provocou, eu quero ver o São Paulo provocando de volta com atitude. Sem desrespeito, mas com firmeza. Com domínio. Com imposição. Com aquela sensação de que o jogo está na nossa mão. Porque a melhor provocação é quando o rival começa a reclamar do tempo, começa a buscar falta, começa a querer confusão. Aí você sabe que acertou. Aí você sabe que a provocação inicial virou peso nas costas deles. Esse rumor também acende uma pergunta que todo São Paulino carrega. Quem vai ser o nosso protagonista? Porque clássico sempre cria herói. Às vezes é o cara improvável, às vezes é o mais cobrado, às vezes é aquele que ninguém espera. E eu gosto de pensar que o São Paulo pode encontrar nesse jogo a figura que vai mudar o clima da temporada, o jogador que vai olhar para a torcida e dizer eu assumo. A provocação do rival, nesse sentido, é convite para o nosso herói aparecer. E sabe o que é mais interessante? Quando o rival provoca, ele está confessando uma coisa, ele se importa. Ele está preocupado. Ele quer mexer com a gente porque sabe que, se o São Paulo estiver inteiro, a coisa fica feia para qualquer um. Provocação é sinal de que o adversário quer tirar a gente do eixo. E, se quer tirar do eixo, é porque reconhece que, no eixo, a gente é perigoso. Por isso eu digo, que essa história sirva para blindar o nosso foco. Para o elenco entender que clássico não é evento social, não é brincadeira, não é palco para vaidade. É jogo para competir. É jogo para ganhar. É jogo para fazer o rival voltar para casa lembrando que mexeu com quem não devia. E se Neymar quer o drama, que receba o drama. Mas que o final seja nosso. Eu já imagino a arquibancada cantando, a bandeira tremulando, o grito que parece empurrar a bola. E imagino também o momento em que o São Paulo dá o golpe certo, o lance que muda o rumo. Porque clássico decide em segundos. Uma bola roubada, uma tabela rápida, um cruzamento venenoso, uma finalização seca. E aí, meu amigo, provocação vira eco. Vira silêncio. Vira lembrança amarga. Também não dá para ignorar que, em clássico, a arbitragem vira personagem, o clima vira personagem, tudo vira personagem. E Neymar, sendo Neymar, sabe usar isso. Ele sabe chamar falta, sabe cavar caos, sabe conversar, sabe criar tensão. Então o São Paulo precisa ser inteligente também. Precisa controlar a impulsividade. Precisa não se deixar levar por teatro. Precisa jogar limpo, firme, duro na disputa, mas sem se perder. Porque quem se perde, perde o jogo. Se o rumor é verdade ou não, eu não sei. Mas eu sei que o clássico já ganhou um motivo a mais para a torcida do São Paulo entrar com o coração na garganta. A gente quer respeito. A gente quer resposta. A gente quer vitória. E mais do que isso, a gente quer ver o São Paulo com cara de São Paulo. Com postura. Com coragem. Com futebol. Porque no fim do dia, clássico é sobre isso. Ser quem você é quando o mundo está olhando. E eu vou falar uma coisa que talvez incomode alguns. A provocação pode ser exatamente o que o São Paulo precisava para se reencontrar em termos de identidade competitiva. Um time grande precisa, às vezes, de um antagonista claro, de uma faísca externa, de um desafio. E Neymar provocando, real ou suposto, cria esse desafio. Ele vira o alvo simbólico. Não para caçar, mas para superar.
para mostrar que o tricolor não se curva. Eu quero ver o São Paulo jogando com coragem, mas também com inteligência. Quero ver o time sabendo a hora de acelerar e a hora de esfriar. Quero ver a bola circulando com qualidade, quero ver pressão bem feita, quero ver transição rápida, quero ver finalização com fome. Porque clássico se vence assim, com futebol e com alma. E alma o São Paulo tem, basta acordar na hora certa. E quando o jogo acabar, eu quero que a conversa seja outra. Quero que a provocação, se existiu, vire piada do lado de cá. Quero que a cidade inteira saiba que mexer com o São Paulo antes de clássico é pedir resposta. Quero que o rival aprenda que, quando você cutuca um gigante, você corre o risco de acordar o monstro. E eu quero que o São Paulo prove isso no campo. No fim, o que fica é a certeza de que esse clássico vai ser pesado, vai ser tenso, vai ser daqueles que a gente assiste em pé, com o coração acelerado e a mão suando. E se Neymar realmente decidiu provocar, melhor ainda, que venha. Porque o São Paulo não foge de desafio. O São Paulo não foge de cara grande. O São Paulo entra para jogar e para vencer. E clássico é o lugar perfeito para lembrar o Brasil disso. Agora me diz, você acha que essa provocação é real ou é só fumaça para inflamar o clássico? Seja como for, eu sei uma coisa. Quando a bola rolar, o São Paulo precisa transformar tudo isso em energia e mostrar, na prática, o tamanho da nossa camisa. E se você curtiu esse clima de bastidores, rumor, provocação e clássico pegando fogo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações para não perder as próximas histórias. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer e compartilha com aquele amigo que vive o futebol como a gente.